o pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? E, ó, o pão, a farinha, feijão, carne seca, mamão, mexerica, melão, melancia, quem é que carrega? E, ó, salvem pedregulhos e não pedregulhas. Vamos a mais um videozinho da série para falar tudo que vocês precisam e não precisam saber sobre a Hora Pro Nobis? Dentro de trocentas potencialidades que tem essa nossa plantinha bonitinha, mas ordinária, duas potencialidades muito grandes dela é no quesito segurança e paisagístico. Afinal de contas, vamos sair da frente? Como não falar em paisagismo com essas belezuras? Não tem, né? E temos aí a branca, rosa, quiabento, guamacho, rosa de Berinribe, rosa de Banica. Não tem como. Então, vamos falar um pouquinho dela, desses quesitos, que obviamente precisa de muito cuidado, porque nesse caso a beleza pode custar caro. E sem mais delongas, porque senão acaba ficando muito grande de novo o vídeo. Vamos direto para um en passant, porque já falamos dessas espécies lá no vídeo anterior, das identificações e curiosidades. Duas flores da República Dominicana. Dessa, a gente já falou como curiosidade, e só vamos dar uma passadinha assim, um pouquinho mais, que é a Pereskia marcanoi. Essa planta, assim como a próxima, que nós vamos falar daqui a pouquinho, eu coloquei para o quesito paisagístico, mas pela importância que ela tem na paisagem em si, da República Dominicana. Tanto que ela alcançou uma importância muito grande. Porque, segundo esse artigo do Geraldino Camineiro, lá em 1996, numa investigação pelos morros, foram encontrados só 2 indivíduos dessa planta. E aí foi feita toda uma mobilização para fazer uma busca em todo ao redor e conseguiram encontrar mais algumas, mais 10, mais 20. E foi começado todo um processo para a recuperação da espécie. E hoje nós temos lá cerca de 500 exemplares. Mas a maioria não está em vida selvagem. E é o preço a se pagar, né? Pela recuperação da espécie. Então ainda está em processo de recuperação. Ainda está sendo reconstituída a flora em ambiente artificial para depois começar a se reconstituir no ambiente normal. O problema, assim como o da próxima que a gente vai tratar logo. Essa planta, que diferente das outras que a gente costuma falar da Hora Pro Nobis, ou é arbusto ou arvoreta, que dizemos uns 4, 5 metros de altura, ou até a trepadeira, que é a nossa espécie branca, essa é uma árvore verdadeira. O porte, né? Porque ela alcança entre 10 a 12 metros de altura. Então é um tamanho considerável. E o maior problema? Ela é chamada de rosa de Banica. Por quê? Porque ela cresce exclusivamente na região de Banica. E tá aí todo o problema. Acabou ela nessa região, acabou a rosa de Banica. Acabou a Pereskia marcanoi. Obviamente, ela tem os seus quesitos também nutricionais e medicamentosos, como eu creio que todas as Hora Pro Nobis também apresentam,
Eu falo creio porque não tem como achar estudo de todas elas. A mais estudada é a nossa variedade branca. Mas a importância dela é quanto à planta em si, quanto ao seu local no paisagismo local. Ficou redundante, né? Seu local no paisagismo local, mas é. Então é justo que ela apareça novamente aqui no nosso vídeo. E aparece, inclusive, ao lado da outra, a Pereschia quisqueiana. A Pereschia, enquanto a outra é a rosa de Beniribe, essa é a rosa de Bayaribe. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela cresce somente na região de Bayaribe. E sofre o mesmo problema. Essa é a flor símbolo da República Dominicana e está em processo de extinção. Tristeza, hein? Então são duas espécies de grande importância quanto ao ambiente da República Dominicana, duas espécies super valorizadas pela cultura até da República Dominicana, e duas espécies em uma luta pela conservação e a caminho da extinção. Então, ambas têm um local sagrado dentro do paisagismo da República Dominicana. Não o paisagismo de praça, não o paisagismo de casa, o paisagismo urbano, mas na própria paisagem do país. Eu achei bonito trazer elas para cá. Talvez sejam as mais importantes da espécie, né? É bonito. Agora, já falando do Brasil, que nós temos que dar uma importância maior para as nossas daqui, né? O quiabento. Vamos ver daqui a pouquinho, na questão da segurança, que a principal função do quiabento é na proteção, é na segurança, para fazer cerca viva. Mas, imagine, você no sertão baiano, para todo lado que você olha é cactus, é pó, é folha seca, e de repente você se depara com uma cerca viva, toda verdejante e toda rosa, virada nessas florzinhas pela planta inteira. Ela é um destaque dentro do sertão baiano, seja para cerca viva e para proteção, seja para cerca viva, para beleza, que ela dá um outro tom para o sertão baiano em sua época de floração. E os próprios frutinhos, que vamos ver, o fruto dela é muito parecido com a espécie rosa, a grandiflora que nós temos aqui no sul, e também faz parte da beleza da planta, que parece uma maçãzinha verde. Com a diferença que do quiabento se come o fruto. Já da nossa espécie rosa, não. Então, se tratando de paisagismo, não tem como ela ficar de fora. Porque, embora ela tenha um potencial muito maior para segurança, não tem como deixar de destacar dentro de um sertão baiano, de repente você se depara com essa beleza toda florida, gritando no ambiente. E já que falamos nela, tá aí a mais próxima.
a Pereschia grandiflora, que é a nossa variedade rosa. Falando aqui da região sul, sim, a variedade branca tem um potencial muito maior para alimentação, para nutrição, para cuidados terapêuticos, até para embelezamento, porque as flores são muito mais valorizadas. Vem uma vez por mês, a florada é esperada, tem um potencial melífero muito maior, mas a variedade branca é muito agressiva. Então, muito dificilmente vamos encontrar a variedade branca na arborização urbana, por exemplo, no paisagismo urbano. E nem deve, porque ela é agressiva demais. Agora, a variedade rosa, nós encontramos facilmente no nosso meio urbano. É uma planta muito mais domesticada, com os espinhos um pouquinho mais pro tronco, menos para toda a planta, menos distribuídos. A ponta dos galhos, por exemplo, tem poucos espinhos. Os frutos não têm espinhos. A flor não tem espinho. Então ela é uma planta muito melhor para termos no ambiente urbano. Não só muito melhor, é possível, né? Porque a espécie branca não é possível. E aqui no Rio Grande do Sul, nós inclusive temos alguns espécimes no parque da região. E eu fui buscar. Então vamos dar uma olhadinha. E falando no quesito paisagismo, estamos aqui agora em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no Parque Itaimbé, onde eles têm alguns exemplares de Ora Pronobis aqui nesse mini parque. No caso, eles têm a Ora Pronobis aceitável para esse tipo de ambiente, que é a Ora Pronobis rosa. Que ainda assim não seria a situação ideal, né? Porque ela ainda tem os espinhos muito agressivos, mas a planta em si não é tão agressiva, porque ela é um arbusto, uma arvoreta, enquanto a branca, ela já é uma trepadeira, é muito pior. E como podem ver, estão ali todos os espinhos, a floração sempre. Aqui podemos ver os frutos que parecem uma maçã verde. Lembrando, sem espinhos. Você só vai encontrar espinho no fruto da variedade da espécie branca. E lembrando também que, principalmente essa rosa, ela é muito quebradiça. Então é muito comum, após uma chuva mais forte, um vento mais forte, passar por aqui e encontrar alguns galhos caídos, com aqueles espinhos, obviamente. Mas uma arvoreta frondosa, com um verde bonito, as folhas, as flores e até os frutos são atraentes. E tá aí. É uma opção boa. E que não traz grandes problemas, porque essa não é tão agressiva quanto a espécie branca. Outra aqui no mesmo temos local. Um outro exemplar, também da espécie rosa, também no Parque Itaimbé, em Santa Maria, praticamente na esquina da Rua Tuiuti,
aqui a gente vai pegar mais para ver uma diferença, porque essa espécie ela é muito semelhante ao quiabento, mas o quiabento ele é um pouquinho mais fino do que essa espécie da grandiflora. E um pouco mais resistente também, porque é uma planta já da caatinga praticamente, né? Então, os troncos da variedade rosa já são um pouco mais grossos e bem mais quebradiços. Dependendo da ventania um pouco mais forte que dê, eles se quebram com muita facilidade. E aí está. E aí está a nossa Pereskia grandiflora. Então é muito fácil de encontrar ela no paisagismo urbano. Ela é uma planta de muito fácil controle. Você pode deixar ela mais robusta, pode manter ela podada. Ela tem um crescimento rápido. Então é uma boa opção para o ambiente urbano. Tem, é claro, ainda uma pequena preocupação com os espinhos, mas os espinhos eles não são tão agressivos quanto a variedade branca. Eles são mais voltados para o centro da planta. E os galhos, frutos, flores não têm espinhos. Ou se tem, é esparso, um ou outro. Então não representa risco, por exemplo, para alguém que está passando, que esbarrar. Da mesma forma que também ela tem o seu potencial de intoxicação, diferente da branca, se consumida, né? Mas ainda assim é baixo. Então é uma ótima opção para o ambiente urbano. Para se ter plantado, ou em casa, no quintal. Ela não vai se espalhar, se propagar. Então, é muito bom. Vale a pena ter no quintal. E sem dizer que ela tem uma produção, digamos, relevante. Ela produz muita matéria, muita folha. Então, se você quiser usar para alimentação e não quiser se preocupar com os cuidados que precisa ter com a espécie branca, é uma ótima opção. Óbvio, não vai poder comer ela crua. Não deve, pelo menos, né? Mas é uma ótima opção. A Pereskia bleu, a Ora pronobis laranja, precisa falar alguma coisa? Essa planta ela é fenomenal. Seja para alimentação, para o paisagismo. A planta é magnífica. As folhas dela, tanto que outro nome para ela é a Pereskia corrugata, que é a mesma planta. Olha as folhinhas. Elas são meio onduladas e ainda assim são tenras. Elas são mais macias as folhas do que a variedade branca ou a rosa. A rosa é um pouquinho mais fibrosa do que a branca. E a branca é um pouco mais fibrosa do que a Pereskia bleu. Olha a flor. A flor dela varia entre o laranja claro até o próximo, chegando no vermelho. E floresce com a mesma facilidade da espécie rosa. Quase a mesma facilidade. Porque a espécie rosa, um galinho de 10 centímetros, às vezes já está com um botãozinho de flor. E a Pereskia bleu já é um pouquinho depois, ela precisa crescer um pouco mais. Mas também é uma facilidade grande para florir. É um espetáculo. E esse fruto? Olha esse fruto.
Então, em todos os estágios, a planta é fenomenal para se ter em qualquer lugar. Os espinhos também são menos agressivos do que a espécie branca, que não tem igual, né, em questão de agressividade. Aquela é originária mesmo. Então, não tem o que tirar. Não fosse o caso da sem vergonha ser da Amazônia. Ou seja, aqui para a região sul, nem pensar. Eu mesmo já tentei criar ela 2 vezes e não é assim tão baratinho para trazer de lá, né? Mesmo pelo correio. E sem chance. Até consegue reproduzir ela. Eu consegui tirar, receber a planta e dividir, fazer 2, 3 mudas, até 4 mudas com a mesma planta. Ela enraiza com muita facilidade, mas não resiste à mínima queda de temperatura. É terrível. E uma pena. Quem não gostaria de ter isso no quintal? É espetacular. Fantástica. Mas, infelizmente, fantástica para o povo lá de cima. Não é para todos. Aqui para o sul, infelizmente, se contentar olhando as fotos. Fazer o quê, né? E agora sim, nós chegamos na nossa princesa. Pereschia aculeata Miller. A nossa variedade branca. Ela não deixa também de ter um senhor potencial paisagístico, mas em hipótese alguma para a área pública. E já vai de alerta, porque eu já cheguei a encontrar essa planta plantada em canteiro da rua. E é uma loucura. Você pode utilizar ela no seu quintal. Você pode usar ela de cerca viva e vai ser fenomenal. Daqui a pouco eu vou colocar o videozinho. Ela vai fechar um paredão verde. Quando florir, vai ser inimaginável. Como se estendesse um tapete de flores, atraindo abelhas, com potencial melífero altíssimo, um perfume enlouquecedor para quem tem rinite, mas que vale a pena pela beleza da floração. Segurança, a melhor de todas, não tem como imaginar, mas ela exige muito cuidado. Ela é muito agressiva, de crescimento muito acelerado. Para meio urbano, para meio público, espaço público, nem pensar. Para isso nós temos a variedade rosa, que aí ela é fácil de ser controlada. Nem mesmo a variação dourada godzefiana. De jeito algum. Agora, para você fazer uma cerca viva, aí não tem igual. Vamos, inclusive, colocar um videozinho. E falando sobre a questão do paisagismo e segurança da Ora Pronobis, vamos dar uma olhadinha na cerca viva que eu tenho aqui em casa. De brinde para início, tá aqui uma azeitona. Azeitona. De brinde, um caraguatá, que tá a nossa bananinha do mato, que tá com um belo cacho. E que também pode ser utilizada para proteção da residencial. Se você planta várias dessas lado a lado no decorrer da cerca, meus caros, também não passa ninguém. Mas animais já passam com mais facilidade. Podem sofrer um pouquinho, mas com mais facilidade. E também é muito complicado de se manter ela.
organizadinha, né? Porque ela solta os brotos, os estolões para tudo que é lado. Então, pode ver, tem aqui, já tem um vindo aqui, tem um lá, porque a intenção dela é formar uma grande moita. Então ela vai soltando o estolão para tudo que é lado, soltando broto para Deus e mundo. Então é muito mais difícil de você controlar. Ela faz uma moita de circunferência grande, né? E já aqui para nossa princesa, a hora pro nobis. Aqui nós temos um caso específico, né, e interessante. Porque todo mundo sabe que ela floresce somente por um dia. Fiquem com a abelhinha pegando seu néctar. Vocês sabem que ela floresce somente por um dia e morre. Mas a primeira floração dessa minha aqui foi em 1º de março. E hoje a gente já está em meados de abril. Ou seja, já tem 1 mês e meio de floração. E digo mais, porque aqui temos a flor aberta, um porte considerável, porque eu sou alto, os dedos são grandes, são compridos, então pode ver que a flor tem um tamanho bom. E ao lado da flor aberta, temos aqui um botão que vai levar ainda pelo menos uns 4 dias para florir. Aqui temos uma que floriu ontem e já está seca, se preparando para virar o fruto, que por sinal está aqui atrás. Esse botão aqui já vai demorar mais, já vai demorar aí bem quase 10 dias para abrir. E vocês já podem ver também o potencial melífero da garota, né? A única questão é que para desenvolver esse potencial melífero nela, vocês precisam ter um volume muito grande. Como aqui, por exemplo, até mais, muito mais. Porque como a flor só dura um dia, precisa ter uma alimentação, uma colheita constante das abelhas. Então precisa de um volume muito grande. Porque mesmo que abra e morra no mesmo dia uma flor, amanhã já tem que abrir outra. Para você ter um mel de uma floração, né? Vamos pelo lado de fora, que é muito mais fácil, porque aqui o caraguatá não deixa ver muita coisa. Aqui temos a entrada do portão. Então, olha o potencial de embelezamento, o paisagismo que você pode criar com a danadinha. Óbvio, dá algum trabalho para manter. Porque ela cresce muito, é agressiva e tal, mas o que podemos dizer é que vale a pena, muito a pena. Vamos para cá agora. Quanto à segurança. Meus caros, como é que vocês vão passar por isso? Vamos primeiro pelo quesito visual, que o teu terreno ele está visualmente protegido, que não tem como olhar lá para dentro. Você pode vasculhar, pode abrir um pouquinho? Não, não adianta nada, porque ela faz um emaranhado. Ou seja, visualmente você está protegido. Não vão conseguir ficar vasculhando o teu quintal e sabendo o que tem lá dentro.
E quanto à segurança, melhor ainda, porque é virtualmente impossível você passar por isso aqui. Mesmo você jogando um tapete aqui por cima, ainda assim, olha, pode ser um tanto complicado. Porque eu, por exemplo, deixo a cerca numa grossura considerável. Então você vai ter que ter um tapete de 10 metros de comprimento, que não tem como. Então eu sei que pela frente, se não for pelo portão, não tem como alguém entrar no meu quintal. E tendo uma barreira dessas em todo o perímetro do entorno do quintal, do terreno, você tem um quintal ininvadível. E muito belo, por sinal. Aqui vemos vários frutinhos já crescendo. A flor que já está perdendo o seu ápice. Daqui a pouco elas já começam a fechar e morrer. E secar. Aqui já temos uma que vai florescer amanhã ou no máximo depois de amanhã. E aqui uma que vai florescer com certeza absoluta amanhã. O perfume, só quem sente para saber. É inacreditável. E como ele se propaga. Tanto que vem para cá abelhas de toda a região. Hoje até tem bastante abelhas de ferrão, mas normalmente predomina são as abelhas sem ferrão. Sinal que tem poucas florações pelo entorno. Então tá aí. Para quem não conhece, essa é a aroeira salsa. Aqui no Rio Grande do Sul chamam de aroeira periquita, salso chorão, que se usa até para tratamento de depressão. E é bem eficiente, inclusive. Aqui vamos ver a tendência dela de subir muito facilmente em qualquer lugar. Embaixo dessa torre toda florida, nós temos um poste de luz do vizinho. E óbvio, sempre os cuidados, que tem que manter sempre podadinho, pelo menos para leitura. Então tá aí, de uma paulada só, a questão do paisagismo, excepcional, a floração que não tem igual, mesmo sem a floração, o fechamento da barreira verde, o quesito de segurança visual, ela impede a visualização do teu quintal,
Você pode viver tranquilo e calmo, sabendo que não vai nenhum sujeito passar cuidando dentro da tua casa. E principalmente a questão de segurança, que ela faz uma barreira intransponível. Aqui ela está crescendo numa tela, né? E é impossível olhar lá para dentro. E tá aí a nossa belezurinha. E não só isso. A espécie branca, vocês dentro do quintal podem fazer o que quiserem. Divisória de terreno, é claro, colocando sempre uma cerca onde ela possa se enroscar. Pode ser até uma cerca de madeira, cerca de bambu, porque ela vai se enroscar e vai subir. Telhado verde é outro potencial para ela. Um pergolado, só colocar uma tela sobre o pergolado e deixar ela subir e tampar em cima. Ou se quiser se tiver um telhado firme e deixar ela subir para cima do telhado, ela vai forrar e fazer um telhado verde. Então, o potencial dela dentro do seu terreno segue os rumos do teu próprio coração. E vai ficar um espetáculo. Pensa numa passagem, um arco desse, que nem da entrada ali do portão, todo florido. É fantástico. Mas dentro da sua residência. A variedade, a espécie branca, a aculeata, não é planta para espaço público. E tem muito louquinho aí, biloló, que coloca ela em canteiros públicos. Não pode de jeito nenhum. Tanto que daqui a pouquinho, na questão da segurança, vamos ver um acidente que é documentado que ocorreu lá com o quiabento. E que pode ocorrer facilmente conosco daqui também, com as nossas espécies. Eu, inclusive, já podando a espécie branca, de luva de couro, já finquei um espinho que atravessou a luva, atravessou a unha do dedão e, obviamente, quebrou lá dentro. Um espinho já velho, do tipo agulha. Tirar como? Ainda bem que não inflamou, porque eu tive que esperar a unha crescer até o ponto de descartar o espinho. Então, muito cuidado e, por favor, não é planta para espaço público. Dentro do quintal, use e abuse. O potencial paisagístico dela vai no limite da tua imaginação. Seja até fazer um aramado e deixar ela subir formando a imagem que você quiser, divisão do terreno, cerca. E outra coisa, se você vai colocar ela em uma cerca viva, assim que vai dar pro exterior, você vai ter que se preocupar em cortar ela direto. Porque ela é muito agressiva, é da natureza dela. Ela cresce demais e vai querer se espalhar. E esse se espalhar, o modo como ela cresce. Essa planta, ela solta um broto que cresce reto, até uns 2 metros de comprimento. Fica aquele pendão. E depois ela começa a soltar as ramificações para os lados, os brotos. Só que cada galho, cada folha dessa Ora pronobis, ela tem 2 espinhos. Quebradiços, que inflamam muito fácil e dói. Dói muito.
Então, você vai ter que estar o tempo todo cortando, podando. Eu digo que vale a pena. Olha a beleza, olha a segurança patrimonial. Mas tem seus cuidados. Não quer que seja de graça também, né? Mamar na vaca Salomé você não quer, né, Dedé? Mas deu pra bola. Vamos falar um pouquinho agora sobre a segurança, já que já começamos a falar, né? Sobre a segurança. E, para variar, começamos a falar lá por fora. Não lá por fora do país, mas lá por fora aqui do sul. Eu tô falando é mais para a região sul. Então, de novo com o quiabento. Se, por um lado, ele traz esse alento da beleza da floração em pleno sertão da Bahia, por outro lado, ele protege o patrimônio do sertanejo. Protege o gado, protege as cabras. Uma cerca viva de quiabento não tem igual. Vamos colocar um pouco só do vídeo, não tudo, um pouco. Porque, inclusive, nem tem áudio. Mas o quiabento, ele é uma espécie muito semelhante à nossa rosa, a grandiflora. Porém, o caule dele, ele é mais fino e a planta em si, ela é muito mais resistente. A Ora Pronobis rosa, dependendo da chuva, como eu falei no vídeo mesmo, dependendo da chuva forte, do vento forte, ela já vai quebrar os galhos e ir ao chão. Às vezes até a planta inteira. Você passando, plat, você quebra ela tranquilamente. Já o tal do quiabento, ele já é muito pior. Ele não é tão agressivo quanto a espécie branca, mas ele consegue formar uma cerca intransponível. Olha isso. Ele consegue formar uma cerca intransponível que a variedade rosa não consegue. A branca não consegue. Porque a branca ela precisa de uma tela para guiar o seu crescimento. Ou uma cerca que seja. Já do quiabento, não. Ele faz praticamente um muro. Ele mesmo. Claro, milhares de espécimes, né? Que você vai ter que colocar lado a lado até o fim do mundo. Muito mais trabalhoso do que a variedade branca. Mas o resultado tá aí. Não passa bicho algum, nem uma galinha consegue passar por isso daí. Porque não esqueça que é todo espinhoso. E daqui a pouco vou mostrar aqui como seria o espinho dela, porque o espinho é o mesmo da planta adulta, da planta velha, é o mesmo, seja para a variedade branca, seja para a rosa, seja para o quiabento, e a gente já vai ver daqui a pouquinho, mas fenomenal. Em questão de segurança, o quiabento é um outro nível. Óbvio, exige muito mais trabalho na hora do plantio, para ter esse resultado. E como a variedade branca, se você quiser manter assim mais bonitinho, você vai ter que podar direto. Tanto que o potencial alimentício do quiabento já não é tanto. Se come, obviamente, mas o maior uso dele é para proteção residencial, para proteção dos animais, até mesmo para forrageira. As cabras adoram. As nossas também, a variedade branca,
adoram. Eu tinha uma cabra, era viciada. E faz bem, faz muito bem. Tá aí. Já conheceram o quiabento? Deixa ele para lá então. Deixa o quiabento. Foi, quiabento. A grande folia nem tem muito o que a gente falar dela. Porque para segurança não serve. Pobrezinha. Ela tá aí, mas é por respeito à planta. Mas sim, você pode fazer uma cerca viva com ela. Assim como o quiabento pode fechar uma parede de Ora Pronobis rosa tranquilamente. Ela quebra fácil, os galhos, ela tem um crescimento relativamente rápido, mas ela não é intransponível. Ela é uma planta fraca. Você consegue derrubar ela muito facilmente, você consegue cortar ela muito facilmente. O que não acontece com o quiabento, que é uma planta muito mais resistente. Então, para segurança, o que ela tem de especial para o paisagismo, ela não tem nada de especial no quesito segurança. Pobrezinha, desculpa, grande flora, mas é a verdade, cara. Então nem vamos se deter muito a ela, né? Que o tempo urge, a Sapucaí é grande. E vamos direto para Poderosa. Se pro meio urbano ela tem que se tomar cuidado, ela é bonita, mas não serve para arborização urbana, para o paisagismo. Quando se fala no quesito residencial, esqueça. Essa é o cara. É o Schwarzenegger da cerca viva. É fenomenal. Ela faz uma barreira intransponível. Somente passarinho pequeno consegue passar por uma cerca viva da Pereskia aculeata, a nossa variedade branca. É impressionante. Como vocês viram lá no vídeo, no anterior, lá do paisagismo. É impossível. Ela protege o teu quintal, o teu terreno 100%. 100% mesmo. Não tem como alguém pensar em passar por isso. Não tem como o teu gato passar por isso. O teu cachorro. Ou até o teu passarinho, tua galinha. Não tem como passar por uma cerca bem feita da Ora Pronobis branca. Ela é o Porsche da cerca viva. Mesmo porque o quiabento ele exige muito mais cuidado, para o plantio, né? Muito mais trabalho. Ela vai ter um trabalho para manutenção, para você não acabar ferindo alguém com a cerca, né? Porque como é o crescimento, eu já disse, ela vai soltar o estolão de uns 2 metros e depois começar a ramificar. Inclusive, ó, podemos até mostrar. Aqui nós temos o tal do estolão. E aqui, não, fica aqui mesmo. Podem ver o nascimento do brotinho. Olha o tamanho do galho. E é só um pedaço dele. E aí começa a nascer os brotinhos laterais. Aqui temos 2. Mas de todos esses, cada espinho, que aqui tem espinhos, 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 espinhos. De cada espinho desse, vai nascer uma gema que vai se tornar um novo galho. Mas só vai soltar depois que ela lançar esse estolão. E já vamos falar mais a respeito.
Então, tá aí. É o nosso suprassumo. E agora vamos falar um pouquinho, mostrar um pouquinho mais do que estamos falando. O poder dessa criança. Calma aí, deixa eu só preparar aqui uma cosita. Aqui. Tarata. Quem sabe faz ao vivo, né? Ok. E pimba! Pronto! E agora, para eu poder mostrar para vocês, vamos tirar o nosso chroma key. Pronto! Tudo verde. Aqui nós temos agora vocês podem ver bem. Esse é só um pedaço do galho. Podem ver bem os espinhos. Cada espinho deste é uma gema. Ele vai gerar um novo galho. E também aí temos o potencial reprodutivo da espécie. Porque cada geminha dessa cortada pode dar origem a uma nova planta. Essa folha adulta, se você enterrar ela até aqui mais ou menos, a partezinha de baixo, ela vai enraizar. O fruto, ele vai cair no chão e as sementes são férteis. Vai nascer uma nova planta. Então é outro empecilho dessa planta para o paisagismo urbano. Porque ela não só é muito agressiva, como ela é muito prolífica. Para você erradicar essa planta, é terrível. Tanto que ela é considerada espécie daninha em muitas fazendas, muitas culturas, porque ela realmente se torna incontrolável, dependendo do ambiente, né? Porque um mínimo pedacinho que você deixe no chão, você já tem uma planta nova. Mas vamos falar de coisa boa, né? Chega de criticar a pobrezinha. Você quer fazer uma cerca de Ora pro Nobis? Pois bem, primeiro, consiga um fornecedor da Ora pro Nobis, que tem muito por aí. Aqui, por exemplo, na cidade de Itaara, no Rio Grande do Sul, podem ir até a Emater, que normalmente eles vão ter lá uma caixinha cheia de estaquinha de Ora pro Nobis, que vão poder ceder para vocês. A Emater, junto à feirita aqui de Itaara. Em Santa Maria, tem os grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, vocês podem encontrar. Tem bastante por tudo que é lado. Na Rua do Fórum tem. E no resto do Brasil, também não é nenhuma dificuldade assim muito grande para vocês encontrarem. Vocês acham com relativa facilidade. As mudas. O ideal é vocês fazerem cerca aí de uns 10 centímetros, 15 centímetros. Não tem nenhuma serventia fazer uma muda enorme de uns 30 centímetros. Vai ser o mesmo resultado. Então o melhor é fazer uma muda relativamente grande, uns 10, 15 centímetros. Não precisa se preocupar com a folha, porque a folha ela vai cair.
O ideal é mais ou menos isso. A grossura de um dedinho, quase. Mas, como eu disse, nós sabemos muito bem que qualquer parte dessa planta, ela se torna uma semente. Seja a folha, seja um galinho minúsculo, um galinho ridículo. Não tenho nenhuma amostra aqui, mas um galinho do tamanho de um fiozinho, um fio de luz, de 1,5. Eu já fiz enraizar. Então, qualquer parte dessa planta enraiza, menos a raiz. Brincadeira. Então, qualquer parte vai enraizar. Mas para você ter uma certeza maior, esse tamanho está perfeito. Essa grossura. O plantio. Lembrem-se, os espinhos são em formato de unha de gato. Para plantar, você vai apontar esse espinho para baixo. Ele tem que ficar nessa posição. Aqui já está nascendo o terceiro espinho. Lembra? Lá do vídeo anterior? Galho novo. 2 espinhos para baixo. Galho jovem. 2 espinhos para baixo e um terceiro nascendo no meio. O galho adulto são 3 espinhos para baixo. E o galho já velho, adulto, já maduro, 3 espinhos agulha. E o galho já velho, idoso, trocentos espinhos. Vocês vão ver já. Então, enterre com o espinho voltado para baixo. Você pode enterrar mais ou menos até a metade dele. Já está tranquilo. Se quiser, você pode ainda deixar ele num copo com água até ele soltar a raiz. Mas lembre-se, também solta a mucilagem. Então, você vai cortar e vai deixar ele de um dia para o outro paradinho num canto, para ele cicatrizar as pontas. Cicatrizado, aí no dia seguinte você enterra ou deixa num copo d'água até soltar a raiz, que sinceramente é desnecessário. Se você enterrar isso daqui, pelo menos 90% de chance de pegar. Ela é terrível. Bonitinha, mas ordinária. Eu vendia na feira as mudinhas e eu costumava falar, quando perguntavam minhas plantas costumam morrer. Meu amigo, se você plantar isso e morrer, não nascer, nem me cumprimente, porque você tem a morte na mão. Brincadeira. Acontece, mas é muito raro, muito difícil mesmo. Para fazer uma cerca viva, você vai plantar a cada 1 metro ou 1,5 metro. Entre um dos dois. Plantou uma, deu 1,5 metro de espaçamento, planta outra, 1,5 metro, planta outra. Ou 1 metro, tanto faz. Mas com 1,5 metro já está bem tranquilo para você fazer sua cerca viva. Pode ser até com menos, se quiser. Mas aí elas vão começar a competir pelo alimento. Então, 1,5 metro, perfeito. Em pouco tempo você vai ter a tua cerca viva. Em questão aí de 2, 3 anos, já vai estar fechado. E daí para cima, só vai. Tranquilamente. Quanto ao galho adulto,
para vocês terem uma ideia do que é passar por isso daqui. Ó. Não tem como. Já coloquei a minha blusa, minha camisa que já é meio rasgada, meio... Não tem como você passar por isso. Espetou até a carne agora, por baixo da blusa. Não tem como. Uma cerca viva disso daqui é impassável. Seja para humanos, seja para animais. Não tem como. Isso na parte aérea. Mas como ela cresce, e na parte de baixo? Não quer nada, né? Agora é com muito cuidado. Na parte de baixo, nós vamos ter isso daqui, ó. Esse galho, ele é muito parecido com o quiabento. Um galho fino, um galho resistente, não tem como você quebrar isso daqui, só cortando mesmo. E mesmo para cortar é complicado, porque com uma tesoura, como é que você vai? É complicado. É difícil. Como você passa por isso? Então essa é a beleza do quiabento. Pensa numa cerca viva, fechada daquele jeito, e todos os galhos com isso. É um pesadelo, né? E como eu disse, esse é um galho velho. E pode ver que espinhos não faltam. Para todos os lados, para todas as direções. O que começou com 2 espinhozinhos em cima da folha, voltados para baixo, se tornou 3 espinhos, se tornou 3 espinhos tipo agulha, e finalmente temos isso. Então, em todos os estágios dessa planta, podemos dizer que ela foi fabricada para te proteger. É só você usar. E justamente por isso, você não consegue imaginar isso daqui num passeio público, né? Eu vou falar eternamente nisso, porque eu já vi plantarem a variedade branca, a espécie branca, em passeio público. A calçada da rua. Só não, né? Não. Mas dentro de casa, se falar em segurança, meus caros, olha para o Nobis. Vai dar algum trabalho para manter ela? Vai. Vocês vão ter que podar direto. Agora está em época de floração, então ela dá uma parada no crescimento. Mas daqui a pouquinho já começa de novo. Ela vai frutificar e daí já começa a crescer de novo, acelerado. E você vai ter que podar. Ou trançar, porque como ela solta esse estolão e depois vai crescendo as ramificações, para você formar a tua cerca viva, você vai pegando esse estolão e trançando na cerca para orientar ela. Porque vai te dar menos trabalho depois para podar. Mas de qualquer forma, ela vai fechar e vai começar a soltar estolão para tudo que é lado. E você vai ter que podar. Podando, você vai ter que ter outro cuidado. Porque onde você jogar esses galhos, ele vai brotar. A melhor opção, que é o que eu faço, poda a cerca viva. E o material que você retira, você joga em cima da cerca viva.
Que tal? Lá ela vai durar muito tempo, porque ela dura até um mês aí, tranquilamente. Esse galho aqui, por exemplo, ele tá 100%. Se eu enterrar isso daqui, ele vai nascer. O detalhe é que eu cortei ele há mais de um mês. É um cactus. Então, onde você jogar, ele vai nascer. Você tem que dar um jeito de não começar a nascer para tudo que é lado, senão você está ferrado. A melhor opção, joga em cima da própria cerca viva. Assim ele não tem como enraizar e vai secar. Sem dizer que daqui a pouquinho ele já vai ser tampado pela própria cerca viva, ninguém vai nem saber que ele existe lá. Então, dica de vadio. Podou a tua Ora Pronobis, joga tudo que você podou em cima da própria cerca viva. Que assim não vai ter um rebrote em todo o canto do teu quintal e você se livra do problema. E acredite, é um problema. Eu descobri isso tarde, eu já tenho esse problema. Tem canto do quintal que eu já tenho que me coçar para resolver. Ok? Então é isso. Em questão de paisagismo, se você está na porção superior do Brasil, Peresque Ableu é o que eu adoraria. A Ora Pronobis laranja. É tudo de bom. Coisa linda. Se você está aqui na porção mais baixa do Brasil, espécie rosa, Peresque grandiflora. Pode colocar ela no passeio, coloca ela num parque, pode colocar ela no jardim. Ela não é agressiva, não é muito prolífica, assim como a Peresque Ableu. Você consegue manter ela, mesmo que você não pode, ela ainda vai crescer bonita, frondosa, não vai te dar muito trabalho, não vai te dar muita preocupação. Agora, a branca, só dentro do teu quintal. Eu ressalto sempre, só dentro do teu quintal. Não seja louco. E mesmo para cerca viva, tenha muita preocupação para ela não ir muito para fora da tua cerca viva. Porque isso vai arrumar incômodo. E em questão de segurança, aí é o contrário. A rosa não serve para nada, só mais por boniteza, mas por segurança especificamente, não vai fazer muita coisa por ti. A Peresque Ableu também não, porque ela é tão quebradiça quanto a espécie rosa. Mas, se você tiver lá para cima, o quiabento vai fazer milagres na tua proteção residencial. E se tiver na porção de baixo do Brasil, a Ora Pronobis branca. A nossa bela ordinária. Certo? Então é isso. Já falamos tudo o que tinha que falar. Já passou tempo demais. E o próximo a gente já começa a lidar com os aspectos mais esperados e eu diria mais importantes, mas pelo menos para mim, o quesito do paisagismo e da segurança é importantíssimo. Mas a questão medicamentosa, preventiva, cosméticos, veterinária, isso também é a mais importante. Do lado da nutrição, é a mais importante. E é disso que vamos falar no próximo episódio. Ok? E como sempre, como bom cavalheiro, tem que perguntar: foi bom para vocês? Para mim foi. E nos vemos na próxima.